for. Porque quando eu oro, Even the ancient ones eu dou sinal commended a for, I'm Deus sorry, this is what the ancients que eu were commended for. confio na proteção, no cuidado, na providência So que Deus faith, tem na minha vida. Amém? Resumindo, irmão, nós precisamos orar. those who only believe in what they see E nós will vamos never crer enjoy no que nós oramos. faith, Daqui a pouco nós because veremos. faith is confidence E vamos ler o versículo 5, tá bom? in what we hope for. Mas, Let's read verse 3 now. vamos ler juntos, tá bom? Mas, By faith, que se desviam we understand that the universe was formed at God's command, nos expulse da sua presença so that what is seen todos os ídolos. E o final? was not made out of what was visible. So faith Então esse salmo começa com fé should come e ele termina com should come with the word of God. como que eu sei se eu That estou is the importance exercitando a minha fé? why we have said, we Eu have vivo em paz. emphasized that we all need to know the word of God. Não We need to know the promises of God. entenderam? We need to understand God's plan Se for a my minha life. atitude, se as minhas We need to reações, understand what God is se eu doing, devo viver, what is promised in His essa word, paz, the prophecies, what is going on, what's going to happen in the future. entenderam a importância de nós sermos homens e mulheres de fé? Porque isso reflete 2 Corinthians chapter na minha 5, vida e reflete no testemunho que eu dou para as pessoas. verse 1. Nós devemos ser aqueles que, no ambiente que nós vivemos, no For we know ambiente that que nós if the trabalhamos, no ambiente que nós earthly moramos, tent we live in is destroyed, na nossa família, we have a building no from nosso God, meio social, as an pessoas eternal que house in heaven, essa pessoa tem not built by human hands. por isso que ela desfruta de paz. So here the Apostle Paul Amém? gives us a piece of advice, a tip. De acordo I want you to touch your body. Hebreus capítulo 11, versículo 1. This is temporary. Também na versão King James. This tá is bom? a Hebreus temporary capítulo 11, versículo 1. dwelling. Vamos ler juntos esse versículo também, tá? And if you don't Ora, take good care of it, é a certeza this de que haveremos time that it has gets shortened. daquilo. But God is preparing an eternal house in heaven. Esse Verse 2. Meanwhile, we groan, ele é versículo bem longing to be clothed instead of with our E no versículo 2 heavenly dwelling. fala assim, ó. Because when we are clothed, Mediante a fé, we will not be que os found naked. antigos receberam bom testemunho. He refers to our body Até mesmo os antigos and our new dwelling, our new receberam body bom that God testemunho is going porque is eles preparing now. exercitaram algo que a Bíblia chama de fé. Verse Que é o 4. seguinte, For while we are in quem His só tent, acredita no que vê, jamais vai we desfrutar groan da fé. and are burdened, because we do not wish to be A unclothed. fé Actually, nobody wants to die, right? de que haveremos But to be de receber clothed isso instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may E o be versículo 3, swallowed up by life. pela fé, compreendemos que So this is the process that you and I are going through. da palavra de Deus, What is mortal must be absorbed by what is eternal. Verse 5. então a fé Now the one who has fashioned us for these very purposes, God, da palavra de Deus. was given us His Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Temos falado, nós temos enfatizado Verse 6. Let's read it together. todo esse tempo Therefore, que eu e você we are always confident
And know de Deus. that as long as we are at home in the body, Promessas we are de away Deus. from the Lord. Nós precisamos entender So qual é o while plano de we're Deus here, na minha vida. we need to be Nós precisamos confident entender o que Deus because está there's a fazendo, process going on. o que Ele And prometeu soon na enough, sua palavra, quais são as profecias, o que está acontecendo, we will be o with que the ainda Lord. vai acontecer. And verse 7, 2 Coríntios capítulo 5, Versículo 1. pausa aí. Fala assim, ó. Estamos certos de que, se a nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, construída não por mãos humanas. Aqui o apóstolo Paulo, ele dá uma dica. Essa nossa habitação aqui, olha para o seu corpo, pega nele aí, ó. É temporário. É uma habitação temporária. E que se você não cuidar bem dela, é um tempo bem pequeno. Mas Deus está preparando um edifício, uma casa eterna nos céus, amém? Aí o que é que ele fala? Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Isso ele está se referindo ao nosso corpo e a nosso novo revestimento, nossa nova morada que Deus vai estar preparando, tá? Mas não são as mansões celestiais, não, tá? É outra coisa aqui. Versículo 4. Porque, enquanto estivermos residindo neste tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos. Na verdade, ninguém quer morrer, né? Mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Então esse é o processo que eu e você estamos passando. O que é mortal deve estar sendo absorvido pelo que é eterno. Must be absorbed by what is eternal. Versículo 5. Ora, foi Deus Verse mesmo 5. quem nos preparou para isso. E Now the one who concedeu-nos o has fashioned Espírito us for this como very purpose is plena God, garantia do que has está given us por vir. the Spirit as a Portanto, deposit guaranteeing vamos what ler o is to versículo come. 6 juntos, tá? Vamos lá? Therefore, Portanto, let's read verse 6 andamos together. sempre confiantes, Therefore, cientes de que we are always enquanto confident presentes nesse corpo, estamos and know that distantes do Senhor. as long as we are at home in the body, Então, we are enquanto away nós from the estamos Lord. aqui, nós precisamos estar confiantes, While we're here, porque está acontecendo um confident. processo. E em breve, because there's a nós process going on, estaremos and soon junto do enough Senhor de maneira we will total. Amém? be with the Lord. E aqui o versículo 7 And here on vai trazer mais uma palavra verse sobre 7, fé. Vamos ler juntos o versículo 7 também. it's Vai lá. we're gonna see Vamos lá. one more word Pois regarding vivemos faith. por fé e For não we live pelo que by nos é faith. possível ver. Not by sight. Temos que parar de viver pelo que nós vemos. We have to stop Sabe, irmãos, o nosso- living by what we se você see. for fazer fazer um checklist aí, todos os You seus know, if you're gonna problemas estão if you're gonna relacionados do a checklist, à nossa you will find that all maturidade de fé. our problems are related to our A maioria dos nossos our problemas estão relacionados a coisas que maturity podem in ser faith. vistas.
Most of our problems are related to things that are seen. Senhor Jesus. Oh Lord Vamos Jesus. agora para Hebreus capítulo 10. Versículo Let's read 35. Hebrews chapter 10, verse 35. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Então aqui já. Portanto, não abandoneis a vossa confiança. Vamos ler juntos So esse do not versículo. throw away your Importante você ler. confidence. Portanto, Let's read this verse together. não That is important. abandoneis a vossa So, confiança, pois nela do not há throw away your grandioso confidence. galardão. Amém? It will be richly rewarded. 36. Em verdade vos afirmo 36. que to necessitais de preserve, perseverança, a fim de so que, that when you have done havendo cumprido the a will of vontade God, de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. You will receive what He has 37. Pois promised. dentro de pouco tempo, For aquele que vem in just a little virá while, e não He tardará. who is coming Versículo will 38. come. It will not Mas delay. O justo Verse 38. viverá. But the righteous Contudo, one se retroceder, a minha alma não se will live agradará by dele. faith. Irmãos, o justo And I take no pleasure viverá. in that pela one who fé. shrinks back. So, Essa brothers é uma- and sisters, é the uma righteous, frase, the é righteous uma one palavra will live by faith. que This is a word já that desde o Velho Testamento já foi registrado para nós. E That was hoje, principalmente registered no Novo Testamento, in tem the que Old ser Testament uma as well. realidade. And- O justo And viverá especially in pela the New fé. Testament, it has to be a reality that the righteous ones E se will live by faith. nós não tomarmos a posição, não tomarmos a decisão de vivermos pela fé, And if we nós don't corremos um risco make de a decision to retroceder. live by faith, we run the risk Deus of não se agrada uh, quando alguém of retrocede. shrinking back, and God takes no pleasure when someone shrinks back. Lembra disso, quando você quiser desistir, quando você quiser retroceder, Remember that when you want to give up, você precisa lembrar, Deus não vai se agradar you de mim. need to remember God Porque will nós take não no estamos aqui pleasure. para He won't be retroceder, happy nós estamos aqui para avançar. Amém? because we're not here Nós vemos pela to fé. shrink back. We're here to move to go ahead, to keep going. Versículo 39 because we live de by Hebreus faith. capítulo 10. Nós, entretanto, Verse 39. não somos dos But que we regridem para a perdição, Do mas not sim belong to those who dos que creem shrink back e and are salvos destroyed, seguem avante. but to those who have Fala para quem faith está ao teu lado, irmão, and are segue saved. avante, irmão. Tell to the person Amém. beside you, go on, move forward, Mesmo que as circunstâncias, as coisas even if visíveis the circumstances, the things you see estejam te atrapalhando. Mas a palavra de are Deus in para your você way. hoje é: segue avante. But the word of God for Como you que eu vou is seguir avante? Pela fé. march, move Creia. forward. Deus está And how cuidando are you de going to você. do it? By faith. Deus está abrindo Just as portas. believe it. God is taking Se care ele of you. fechou, é porque ele está cuidando God de is você. opening the Ele vai abrir outra. doors for you. If you close the door, it's going to open another one for you. Nós somos como o Monte Sião. Não nos abalamos. We're like the Mount. Isso é pela Zion. fé, tá bom? We do not Pela fé. shake. Porque agora But você that está is by lembrando de alguma faith. coisa que está te abalando. Mas pela fé, Because now você I não vai believe ser you are mais abalado a partir de you hoje. remembering amém? something that shakes you. Nossa, But from Senhor now Jesus. on, by faith, you're not going to be shaken anymore. Em Hebreus capítulo 11, nós encontramos In Hebrews, a referência Chapter de 11, quem viveu we pela find the fé. reference of who E ele tem relação lived by conosco, faith. porque ele And this não é person só pai has a relationship dos related to hebreus, us because he's not da only nação de father Israel, to the Hebrew, mas nós Hebrews, recebemos a promessa, to the nation of a Israel. bênção de But we Abraão also- também no We Novo received Testamento. the promise, Então, de acordo com o apóstolo Paulo, the nós blessing também of somos Abraham. filhos de Abraão.
nós somos So a according to the descendência Apostle celestial Paul, de we're Abraão. all Amém? children Porque of nós recebemos a Abraham. We promessa. are Qual era a the promessa? heavenly O or celestial Espírito prometido. uh, E eu e você descendants recebemos o Espírito. descendants of Abraham. Uma promessa que foi feita a Abraão. Because you and Amém? I have received the Lembra promised que Spirit, nele the promise todas that as was famílias made da to terra seriam abençoadas? Abraham. You remember nós that temos all the também families of earth que considerar will be a blessed. vida desse homem, principalmente porque, So de we acordo gotta, com os estudiosos we da have to Bíblia, consider his life, ele é o pai especially da fé. because according to the great people E no who study the versículo Bible, he's the 8 father of, de Hebreus of capítulo faith. 11, and in the verse coloca aí 8 pra of gente ler esse Hebrew versículo, chapter amém? 11, É importante nós lermos esse versículo. Vamos lá. Pela fé, vamos juntos, ler By juntos, uma só voz, tá? Pela fé, let's read it together. Abraão, By faith, quando convocado, Abraham, when obedeceu called e dirigiu-se to a go um to a lugar place que no futuro, he would later receive as inheritance, embora não obeyed and went, soubesse para onde estava sendo dirigido. even though he did not know Aqui, where he was going. Já é uma here- experiência de fé de Abraão. Ele foi This convocado, is an experience of faith ele of Abraham, obedeceu. Então existe uma was palavra called muito importante and he was quando se obeyed. fala de fé. So there's a very important word Obedecer. that we need to remember when Se it não comes to houver faith. It obediência, is to obey. a fé não entra em If there is ação. no obedience, faith Significa, cannot act. That means se você receber If uma you- palavra de Deus, você tem If- que obedecer. Se if você God não tells you obedecer, something, nada vai acontecer. you have to obey. Because if you do not obey, nothing is going to happen. E ele obedeceu And he baseado obeyed apenas no que Deus falou. Por quê? Porque ele não sabia Based on nem para onde estava sendo only what dirigido. God said, because he didn't even know where he was going. He was Versículo 9, going to. mediante a fé, peregrinou na Verse terra 9 prometida reads, como se fosse terra estrangeira, By faith, habitando em tendas, he made his assim home como in the Isaac e promised land. Jacó, herdeiros like a com ele na stranger mesma in a foreign promessa. country. He lived in Só que Hebreus tents, capítulo 11, as did ele já Isaac dá and Jacob, who were ele já dá heirs algo with a him of mais the da same experiência de Abraão. promise. Porquanto ele aguardava alcançar a For cidade que tem He was looking alicerces forward magníficos, to the da city qual Deus with é o arquiteto foundations, e edificador. whose architect and Abraão builder is God. recebeu a terra Abraham prometida, mas Received, quando ele inherited chegou the lá, ele promised não land, estabeleceu but when he got there, algo did not definitivo, ele vivia em tendas. establish some. Por quê? He didn't establish Porque ele anything. entendeu que o que Deus He, tinha he prometido lived para in ele tents era because uma cidade que he Deus era o understood arquiteto e that edificador. God promised, Então, what pela God fé, had Abraão promised já to him entendeu was a city naquela built experiência by God. de que Deus tinha So algo maior Abraham had preparado para o seu povo. Had Hoje, understood irmãos, that God had something nós também greater sabemos for His people, que Deus tem algo And maior nowadays- preparado para nós. Amém? and now we also know that Então, o God que has nós something estamos greater fazendo prepared aqui for us. É So what we're doing avançando, here today progredindo, is crescendo, going forward, amadurecendo. growing, Por quê? Porque Deus está preparando maturing, algo maior para nós, uma cidade because God is preparing que Ele é o something greater arquiteto for e us, Ele é o a city, edificador. Amém? Não vai ter erro. Ele é and o He's the arquiteto e Ele architect que está and edificando. the builder. Por meio da mesma fé, por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu por poder And by para gerar faith, even filhos, ainda Sarah, que estéril e who was avançada em idade, past porque considerou childbearing age, fidedigno aquele was que havia enabled to feito bear a children, promessa. because she considered him Outro faithful ponto, who had made the promise. nós precisamos conhecer as promessas de Deus. We need to Já know falei the outras promises of God. Precisamos I've said conhecer that as promessas de many Deus, times before, but we need to porque know the promises, é meio God's que promises. lógico. It Se is Deus prometeu, logical. Because if vai God promised acontecer. something, Se It's going Deus to happen. prometeu, vai se cumprir. if Você crê God ou não nisso promised, aí? that's going to happen. Don't you believe it? Então eu não devo viver simplesmente So I pelos meus can't pensamentos, live pelo que eu acho.
by pelo my que as thoughts, by pessoas the acham, things I ou think, pelo que o mundo fala. Nós vivemos or pelas by promessas de Deus. what people say, or by what the world says. Foi assim que We Sara live by the creu. promises of God. Apesar This de is que quando a how gente vai Sarah pra believed. história, Well, ela não creu muito. when we go back to the Bible, she Ela até didn't really riu. believe that much. She even laughed. Versículo 12, sendo assim, Verse daquele homem, 12. já sem virilidade, And so from nasceu this uma woman, uma descendência tão numerosa como and as he's estrelas do céu, as good as e dead, incontável came como descendants os grãos as de numerous areia as the à stars beira-mar. in the sky, and as countless as the sand on Todos the esses viveram pela seashore. fé. E All morreram these people sem ter were recebido still o living que by havia sido faith prometido. when they died. Contudo, They did not viram-na receive the de things longe promised. e à distância os They only saudaram, saw them reconhecendo and que eram welcomed them estrangeiros e peregrinos from a sobre a distance, terra. admitting that they were foreigners and strangers on earth. Versículo 16. Vamos ler juntos o versículo Verse 16. 16. Coloca na tela aí pra gente ler juntos, tá bom? Let's read it together. Vamos lá? Pela fé, 16, 11 e 16, tá? Vamos lá? Ou seja, Instead, a pátria they were longing celestial. for a better country, Por esse a motivo, heavenly one. Deus não se constrange Therefore, de ser conhecido God is not como ashamed Deus to be deles, called mas their lhe God, preparou for He uma has prepared a cidade. city for them. Assim como Abraão, nós devemos viver. Just like Abraham, sabendo we que must Deus live está preparando, né, que knowing a nossa, that God a nossa is pátria é preparing celestial. that Nós our, não somos aqui dessa terra. our irmãos. country is a heavenly one. A nossa we're not pátria from é this earth. celestial. Amém? Our country is a heavenly one. E pela fé, Abraão, no tempo By faith, em que Deus o Abraham, expôs à prova, when God tested ofereceu him, Isaac como sacrifício. offered Ele Isaac as a já havia sacrifice. recebido as promessas, He who had embraced the estava mesmo a promise ponto de sacrificar seu was about to unigênito. sacrifice his one and only son. Abraão, ele foi de Abraham, experiência em experiência, when até que from chegou no experience ápice, to no experience, auge da fé. until Quando a gente vai ver a until he história ali, arrived to escrita no livro de Gênesis, Abraão teve problemas. the absence of his faith. But Ele when we teve read the book quedas. of Genesis, we know that he had problems, he failed. Quando Deus prometeu Isaac, ele e a Sara When God promised resolveram tomar um to outro give him caminho. Isaac, A gente não tem tempo para falar Abraham and sobre Sarah isso, mas decided para to que você entenda. to Ele take a resolveu different path, ajudar Deus e decided gerou Ismael, to- todo mundo sabe to dessa help história, God, a and, maioria you daqui know, sabe dessa história. and Ismael came to Depois, be, como teve fome, Ishmael came to ele foi be, para o Egito, when he e was mentiu lá no yeah, Egito, hungry, he went to Egypt se and he enrolou lied to todo por Pharaoh. lá. Deus teve que ir lá resolver essa situação. So God had to go there and to intervene in that situation. Mas havia uma característica de Abraão. Sempre However, que Abraham Deus had a falava com ele characteristic. avançava. Amém? Every time Nós que God vivemos spoke pela to fé, him, precisamos ter essa mesma would característica. Sempre que Deus fala move conosco, forward. nós avançamos. Amém? And we Fala got to pra quem tá develop do this lado aí, ó. characteristic as well. Sempre que Deus falar Tell com to the você, person beside you, every time God você deve speaks avançar. to you, Amém? you must move forward. Porque chegou num momento, por que nós devemos sempre avançar? Why do we Porque vai chegar no should we momento que nós vamos ser go colocados à prova e nós vamos ser because aprovados. there's going to be a moment where we're going to be tested. Nós não vamos viver caindo toda We're going to hora. be proved. We're not going to Aí Deus fail chegou para forever. Abraão e falou o seguinte: So pega teu filho, teu God came único to Abraham filho, and said, take your son, your né? one and only son, Aquele que tu amas, né? the one you love so E much, você vai oferecê-lo a mim.
and offer him to me Então, o que é que ele fez? Ele as a sacrifice. questionou alguma coisa com Deus? Está Did escrito isso. Abraham question God? Ele simplesmente obedeceu, He simply sem obeyed. falar com ninguém. He didn't say a Vou falar a word. experiência que eu passei também, certo? Ó, por isso que eu Let me acho tell you an que experience ele não falou nem para experience of Sara mine. isso aí. I think he didn't even Eu acho que tell não falou para a mulher Sarah o que ia fazer. about this, about what Teve God um dia, required him to teve um do. dia que o Paulo sumiu numa praia aí. One day, my son Paulo, meu filho. Paulo E disappeared. ele tava We were on the beach and he Eu voltei disappeared. sem He was ele. with me actually, and I Imagina a situação, returned né? to the place where we were at Voltei sem ele. without him. E a gente tava, a história é a seguinte, tava caminhando na praia, eu e Uh, ele. but the Aí, story na is the following: volta, a gente We foi até um were certo lugar. Na volta ele falou, pai, eu vou walking by correr. the beach, Eu falei, pois não, and he eu told vou me, continuar caminhando. Pode Dad, correr. I'm going for a Nessa run. corrida, ele sumiu da And I said, minha okay, vista. you can. Eu não encontrei Go on. mais ele. Then all of a sudden he Eu disappeared. imaginei que ele já tinha you know, voltado pro in lugar the onde ele horizon. estava, eu fui pra lá So I sozinho. thought he went back to the place Quando eu cheguei lá, we were. Primeira coisa que a Sara falou, cadê o So Paulo? when I got there, the first thing my wife said Aí eu was, falei, não sei. "Where is Como Paulo?" não sabe? And I said, "I don't know." Não sei. And she was like, How come you don't know?" Aí eu achei que ele tinha voltado, só que ele não voltou, porque ele não era mais 'Cause uma I criança thought he não, had- já foi... He was already back. He was not a little kid. Na He's a caminhada, big grown up. vou falar pra vocês aqui, na caminhada que eu Let estava me com tell you ele, this. a praia estava assim, When I was- daquele jeito violentíssimo, as ondas When I was with him, batendo, there was a lot of batendo. waves Aí ele olhou assim pra mim in the e falou sea, assim, big waves. Pai. The tide was o high. mar tá me chamando. And he told me, my son told me, "Dad, the sea is calling me." Você acredita nisso não? Do you believe Aí eu that? falei, tá repreendido, rapaz, em nome de Jesus. And I said, "No way. In Jesus' Só name, no." Que quando eu voltei sem ele, But when I returned to the place a where we Sara were começou a falar, without esse him, menino se afogou. E eu com my aquilo na my cabeça. wife started saying, "No, it's not possible. He drowned." Aí Deus me falou, fica And I was with that caladinho. sentence in my mind, Porque and se eu God told me, falasse isso pra "Do not say a word, morrer because na if I época. said that, Por isso if que eu I acho que if I Abraão told não that to my falou nada wife, pra Sara she's going to die." dessa história aí. So that's why Eu Abraham, fiquei I aquilo think, só comigo. said nothing to his Enquanto wife. a gente procurava, I kept eu that to orava, myself. Senhor, repreende a While I was palavra looking daquele for menino. My son, I was Mas praying. graças a Deus ele estava vivo, né? Em nome de Jesus. But thank God he was alive. Então, Abraão então pegou o menino, So Abraham saiu e caminhou 3 dias Took com ele. Isaac 3 dias. and walked for 3 Depois days os with servos the boy. ficaram em determinado momento, ele subiu um monte, só ele e o menino, e havia aquelas They went perguntas, up the cadê mount. o Just him and the boy. cordeiro, né, And para sacrificar, Of course, e those etc, questions came tal. up. Where is the lamb? Where is the E, de sacrifice? acordo com Hebreus, And according to Abraão ia Hebrews, realmente sacrificar o seu filho. Abraham was truly going to sacrifice Sabe Isaac. por que ele ia fazer isso? Do you know why he was Porque- going to do that? Ele estava no nível. He Ele was falou, in a level. Deus fez a promessa, If mesmo que God ele morra, promised, Deus vai ressuscitá-lo. even if Isaac dies, Essa era God a can fé resurrect de him. Abraão nesse This was estágio. the level of faith of Abraham. Mesmo que eu mate ele aqui, Deus vai trazer Even ele if de I volta. kill him now, Por quê? Porque ele God will estava bring him back. baseado nas promessas que Deus tinha feito em Because Isaac. he E Deus believed não in the podia voltar promise atrás. that God had made. Cadê? Onde é que eu estou? Ai, Jesus. Versículo 17, né? Verse Ainda 17. que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaac, sua descendência By faith, Abraham, será when God tested him, estabelecida. offered Isaac as a Porquanto, sacrifice. coloca o versículo 19 para a gente ler junto. Verse Esse versículo 19. é muito, muito importante. É muito importante para nosso fortalecimento na fé, tá bom? Vamos lá? 19. Porquanto acreditou que Abraham Deus reasoned that God era could even suficiente, raise the poderoso dead, para ressuscitá-lo dentre os mortos e, simbolicamente, recebeu Isaac de volta so in a manner of dentre os speaking, mortos.
he did receive Isaac back from Nós death. precisamos chegar no estágio We em need que to get nós to the same tenhamos level, plena certeza de que Deus é a level where we're suficientemente we were- poderoso para we're fazer sure that todas God as is coisas. powerful enough to do everything. Esse precisa ser o nosso objetivo. This must be our goal. Outro, em Hebreus, capítulo Hebrews, 11, também nós encontramos a experiência chapter de 11, José. We also come across the experience of José, Joseph. ele foi lá no Joseph, final da vida dele, ele reinou no Egito. by the end of his life, Depois a sua família he ruled over Egypt. foi and then para his lá, family etc. E ele morreu lá no Egito. Went there to Egypt Ele as morreu well, lá no Egito. joined him in Egypt, Mas and he antes died in de Egypt. morrer, But ele deu before uma ordem. dying, he A gave a ordem command. é, And the command quando was, vocês forem embora daqui, when you leave this leva land, meus ossos, pelo amor de Deus. Não bring me my deixa bones. sozinho aqui. Que Do not leave me alone here in palavra é Egypt. essa? That is a weird thing to É porque say. José sabia. It's que because mais cedo ou Joseph mais knew tarde, Deus that iria levar sooner or o later, povo de volta para a God terra de Canaã. will lead the people, Porque esse é o his plano people de back Deus, essa é a to the promessa land de of Deus. promised land. Because E this is pela the fé promise ele of God. falou, me leva daqui quando vocês forem embora. E realmente aconteceu. And he said, take me away from here when you leave. And that is exactly what happened. Em Atos capítulo 7, no versículo 9, Acts chapter 7 nós verse 9. encontramos algo com relação a José também. We find Versículo something 9 fala assim, ó. about Joseph as well. Os patriarcas, Verse 9 ou reads, seja, os irmãos de José, because the dominados por patriarchs forte inveja de José, were jealous of Joseph. venderam-no como escravo para They sold o him Egito. as a A slave into história de Egypt. José, ela só é bonita porque nós conhecemos o final. Se a Bíblia tivesse deixado de registrar o final, ninguém iria querer We only ver essa find história de the José. story of Joseph because we know the end, because the end is beautiful. But if we didn't know, Inveja dos if it irmãos was never mentioned Foi in the preso, Bible, na verdade, os irmãos queriam wouldn't matá-lo think that Eu his acho que story is Judá beautiful. para livrar José. His brothers wanted to kill him. Deu I think um- Judah, in order to enganou os irmãos perhaps e tal, e deu um tempo. save Joseph, Aí deu oportunidade Maybe para he que deceived, passasse aquela caravana e eles decidissem his brothers vender José. Depois José foi como escravo para o Egito, foi para a Not to casa kill de him. Potifar. So he was Lá sold to foi Egypt, then he went to the injustamente house acusado of pela mulher Potiphar. do seu He was senhor, accused depois foi preso, by his Potiphar's wife. passou He was vários arrested. anos preso, He spent many years in jail ajudou uma behind pessoa, esse bars. saiu da cadeia, esqueceu dele. He helped a person, and this 2 person anos left depois foi que foi jail, lembrar and this person aquele forgot cara que him. estava preso. And 2 years later, he was remembered. Algumas by lições nós precisamos tirar The other daqui. guy who was arrested. Primeiro, We got some lessons não we can importa a situação que você esteja, see here. o First, problema que você está passando. it doesn't matter the situation where you Na are hora que Deus decidir now resolver, or the problems ele you got resolve em now, questão de segundos. because the moment God wants to deal with José it and solve it, He dormiu will na solve it prisão in a matter e of seconds. amanheceu no palácio. Joseph slept in prison and woke up in the palace. Então essa foi a história de José. This is Eu the gostei story of muito desse Joseph. versículo de semana. Eu I falei da liked- live de manhã. I like a lot this Eu verse. gostei demais. Isso I've aqui me enjoyed it a salvou lot durante this toda a week. semana. O final do versículo 9. O final do versículo 9. The end of the verse 9. Eu quero que você leia Reads. esse final. Coloca na tela aí. I want you all to read this verse with me. Vamos lá, ó. É o final, tá? A partir de apesar. Amém? Apesar de tudo, Deus estava com ele. But God was with him. Fala assim para quem está do teu lado, irmão, apesar de Tells the tudo, person Deus está contigo. beside you. But God was with him. But God is with you. Eu não sei como foi sua semana.
no Eu matter quero the dizer para odds. você, apesar de I don't tudo, know how you Deus reached estava com me, você, but viu, meu irmão? regardless of anything, God was with Quando you. você olha para a história de José, When you você look tem at que the dizer story isso. of Joseph, you Deus gotta sempre say fala that. isso. Apesar God had de to tudo, say eu this. estava com ele. You know, I was with him. Fazendo o quê? But doing what? E o livrou de Verse 10. todas as suas tribulações. And rescued him from all his troubles. Eu quero dizer para você que I want to tell nós não you, podemos pular brethren, etapa nem tirar isso da nossa vida, tribulações. we cannot skip phases of our lives. Infelizmente, You know, we cannot avoid se eu pudesse, problems. eu tirava todas as Unfortunately, we tribulações que vocês can. estão If I passando could, hoje, inclusive a Because minha. if I could, I would end não, all não dá. problems that I have and all of you have as well. Você só But we tem can't do it. alento. Apesar de tudo, Deus está com você. Amém? But what I want to tell you is Livrando that, você de todas as tribulações. but God was with you. Dando a José graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito e de todo o seu palácio. O Senhor é The aquele Lord que está is the one cuidando de nós a um, who's taking care of nos us, of each one of livrando us, das tribulações, delivering nos dando us from our sabedoria, nos tribulations, colocando giving diante us de wisdom, pessoas, colocando você putting em us, posições, em situações. in Enfim, situations and Eu positions. quero que você you know, saia daqui nessa noite. I want you to plena leave this certeza, gathering, this Deus meeting, está cuidando de sure nós. Amém? that God is taking care of us. Amen. E essa fé, ela deve chegar a um ponto de ser inabalável. And this faith that we have Nada must grow nos to the point abala. that it's Por unshakable. quê? Porque Deus é conosco. Nothing will be able to shake it. Ele fez uma promessa. Because God made a Ele promise estaria conosco todos that, os dias da nossa that He would be with us all days of até our a lives consumação deste to the século. end of E as ages. promessas de Deus, elas não And, voltam and God's atrás. promise. Eu quero terminar lendo o último versículo com vocês. And I want to end reading the last Esse verse versículo with you. é na It's in revista atualizada, tá? Tito, capítulo 1. Titus chapter 1. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Fala assim, ó. Paulo, servo de Deus It reads, e apóstolo de Jesus Cristo. a servant of God né? and an Aí, apostle of para Jesus Christ, promover a fé que to é further dos eleitos the de faith Deus. of God's elect. Quero dizer para você que a fé, ela I want to tell you that sua. the faith is yours. A fé dos eleitos de Deus. It belongs to the A fé é the sua. elect Fala, ones, fala assim pra quem tá do elected seu lado, ones. assim, ó. Tell to the A person fé beside é you, sua. the faith is yours. Você é um eleito de Deus, então You você are an tem fé. elected, God's elected. Então o que nós estamos fazendo aqui? So what are we Promovendo doing a here? fé que é dos We're- eleitos de Deus. We're here to further the faith of God's E o elect pleno conhecimento da verdade segundo a and the piedade, knowledge of the truth that leads esperança da to vida eterna. godliness, que o in the Deus que hope não of pode eternal mentir, life, which God, who does not Deus lie. não pode mentir, sabia disso? Do you know that God does not lie? Se ele cannot falou, lie. se ele prometeu, vai If se He cumprir. promised something, Vamos apoiar it nossa will be fé nisso, accomplished. irmão. So let us base O Deus our que faith não in pode this. mentir, prometeu antes dos tempos eternos. promised before the beginning of E que time, em verse tempos 2, devidos in which now at this manifestou a sua appointed palavra season mediante a pregação has que brought foi to light confiada through no the mandato preaching de Deus, entrusted to nosso me Senhor. by the command Amém? of God our Savior. Salvador, perdão. Então é isso, meus irmãos. So this is Nós it, brothers and encerramos sisters. aqui essa We're going palavra we end now this sobre sermon os Salmos about Psalms, e toda a nossa vida and all nós I possamos wish that all dia a dia, cada vez in mais our life we can conhecermos a every palavra day de Deus, get to know more about the Word of God, chegue no nível and assim como how we may grow Monte Sião em Jerusalém
uma in fé faith inabalável. to the level Amém? Jesus that é o is Senhor. that it is unshakable. Amen. Jesus is the Lord.